Olá, muito bom dia a todos. Hoje iniciamos a reflexão do 15º dia da nossa quaresma e hoje a gente começa a falar sobre um outro propósito pelo qual Deus nos criou, né? A gente falou até agora sobre adorar a Deus e agora a gente vai começar a falar sobre nós fazermos parte da família de Deus. Ele podia não ter família, mas ele escolheu ter uma família e nos ter como filhos, né? Foi de grande orgulho, né? Grande prazer para Deus nos criar e nos observar como família dele, né? Esse é o grande plano de Deus, né? Qual seria o objetivo dele ter filhos? E a gente sabe o quanto isso realmente enche a nossa vida de propósito. Imagina como Deus, né, olhando a sua própria família e identificando cada um de nós. Isso traz à tona um tema muito interessante que na Bíblia diz, né, que nós temos duas identidades, né? Uma identidade que representa a nossa família aqui na Terra, né, que nos dá nome, sobrenome, e a nossa identidade enquanto filhos de Deus. E elas têm eu acho que as duas têm um grande sentido, né? A família terrena já traz um alicerce, uma base, né? Quando a gente se nomeia com nome e sobrenome, você tem essa sensação de pertencimento. E a família de Deus também nos traz essa mesma simbologia, porém, né, com o grande benefício de ser algo eterno, né? É algo que nos oferece heranças que não dependem de morte, né? Porque quando na vida terrena, né, você morre, tudo aqui acaba, né? A aliança que nos mantém unidos é a aliança de espírito, de você poder participar da família de Deus independente da vida em carne. E isso é algo muito, muito importante, né? Acho que quando você passa a observar desse lado, tudo faz mais sentido, né? E a herança que Deus nos oferece é estar para sempre, né, ao lado de Deus, nos transformar para que a gente seja cada vez mais parecido com Cristo. É onde Ele nos dá o livramento de dor, de sofrimento e também da morte. Onde Ele nos recompensa nos dando posições de trabalho e que eu acho que aqui está muito mais relacionado com essa coisa de quando a gente servir de todo o coração, né? De tudo aquilo que nos é ensinado, a gente passar para frente e entender que não só enquanto a gente está trabalhando e gerando riquezas monetárias, né? Mas que a gente veio para servir, né, ao próximo, para servir os nossos irmãos. E assim a gente participa da glória de Cristo. Essas são as heranças, né, que a nossa família espiritual nos apresenta. E várias passagens Jesus diz, né, esses são meus irmãos e minhas irmãs. Ele se coloca nessa posição, né, de nos chamar de família. O processo pelo qual a gente como fala, né, o ritual, quando a gente concretiza, né, e se assume diante dessa família é o batismo, tanto quanto o casamento, né, que é um ritual em que marido e mulher declaram o seu amor um pelos outros e assumem, né, esse papel, esse relacionamento, essa aliança forte. O batismo é onde a gente se identifica como sendo parte dessa família. É quando a gente ganha essa família grande, né? Aí que Deus deu para nós. E o batismo é algo que, segundo o que o autor coloca ali, ele não pode ser adiado, né? Uma coisa que quanto antes a gente puder
se identificar como parte dessa família, melhor. Isso me fez lembrar da reflexão que a gente fez dias atrás, né, que dizia assim que Deus está ansioso procurando por nós, né, procurando pelos seus filhos. Então, quanto antes a gente se identificar, né, como parte dessa família, melhor é. E além disso, né, ele diz assim que não é só, apesar de ser super importante esse ritual, né, o batismo ele não é meramente um ritual, né? Você não precisa estar se sentindo super maduro espiritualmente para fazer parte dessa família, mas uma vez que a gente se identifique como filho, você precisa logo assumir essa identidade. Tem um ritual, né, que antigamente as pessoas diziam que diante do batismo, eles davam até um outro nome para a criança, porque Jesus fala várias vezes na Bíblia, né, que é como se fosse uma outra identidade, não que ela mascare, né, que ela interrompa essa sua identidade terrena, mas ela te dá uma amplitude, né, de vida. Quando você observa que o nosso compromisso aqui, ele tem a ver não só com a nossa família nuclear, mas com todas as pessoas que rodeiam a nossa vida e que também são filhos de Deus, só aí aumenta-se a nossa importância. Eu me sinto muito mais convidada, né, a servir, a fazer o bem, a olhar para cada um de nós como nossos irmãos, e isso já tira tantas malícias, né? Tanto pecado, julgamento da nossa parte que com certeza isso faz muita diferença com relação ao nosso propósito aqui na Terra, né? Faz mais sentido. E a própria questão da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nos remete à sensação de família, né? Da gente não estar só, da família ser base, ser amparo. Outro exemplo, outra metáfora, né, que Jesus cria é: eu sou o vinhedo, né? E vocês são os meus ramos. Olha como isso dá uma sensação de nutrição, né? De força, de prosperidade, de frutificação, né? Realmente a família, ela é a base de tudo, né? De todas as coisas. E quando a gente se imagina sozinho, né? Dá uma sensação de desamparo, de vulnerabilidade. Quando você observa isso dentro da sua família nuclear mesmo, isso já dá tanto mais sustentação. Imagina quando a gente olha diante da família eterna, né? Da família perpétua. Isso é para nos dar essa sensação de nunca estaremos só, né? Sempre estaremos amparados e apoiados por aqueles que são nossos irmãos. Família, claro que é um local onde existem, né, também muitos conflitos, muitas circunstâncias que nos fazem bambear diante dessa sensação de apoio, amparo, né? Mas olhar com carinho para o Pai que Deus é para cada um de nós faz-nos, inclusive, questionar e solucionar muitas das dificuldades que existem dentro das famílias, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei, que eu acho que... eu escrevi aqui, né? Pai é quem cria, né? Que é o nosso criador. Então, ele não só deu origem, né? Mas quando a gente diz essa frase de pai é quem cria, é quem faz essa manutenção, esse cuidado, né? Que dá esse propósito de serviço, de a família, né? Quando você tem uma família, o teu grande objetivo é de poder conduzir, de poder prover para essa família não só o alimento, o lar, mas poder dar esse apoio, né? Esse amparo à educação,
tudo que vai fazer os seus filhos, né, também prosperarem, também serem conduzidos diante da vida. Eu acho que essa é a criação da riqueza eterna, né, que é quando diz numa passagem, agora eu não lembro, mas qual é a passagem que fala, né, façam tudo de todo o coração e assim receberão a vida eterna. Deus está dizendo sobre essa rede, né, que a gente cria diante da nossa família espiritual também. E eu acho que esse também, essa reflexão do dia de hoje traz esse convite para o quanto a gente se identifica como parte dessa família, né? O quanto a gente realmente olha para as outras pessoas e reconhece eles como nossos irmãos. O quanto o nosso próprio discurso, né? Ele reafirma isso de a gente entender que está conectado pela fé de Cristo. Basta ter fé para se identificar enquanto filho. Então, se você tem essa fé, se você se identifica, por que não expor isso para as pessoas, né? Essa que é a relevância do batismo, que é quando você é reconhecido como família, como parte, né, da família de Deus. E claro que não é só o batismo que vai representar isso, mas é o quanto a gente está disposto de se nomear, de mostrar, qual é seu sobrenome, né? O meu sobrenome é dessa família, né? Quando a gente se apresenta assim, isso nos dá também, né, essa sensação de orgulho de dizer qual é o nosso sobrenome, qual é a nossa origem, quanto a gente expõe isso com relação à nossa família espiritual, o quanto a gente demonstra para os outros irmãos, né, e para os outros filhos de Deus que quanto essa nossa identidade é revelada. Então, eu acho que a reflexão do dia de hoje nos traz realmente esse convite de exposição, de você usar essas vestes, usar esse palavreado, usar esse sobrenome, né, para que outros irmãos nos reconheçam como parte da família deles. Um grande beijo, até amanhã. E agora, ao longo dos próximos dias, a gente vai estar falando cada vez mais sobre o que é fazer parte da família de Deus, que esse é um grande propósito de Deus para nós. Beijão, até amanhã.